Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Todas as vezes que a gente se reúne com um grupo de amigos, nós vamos abrir a Palavra de Deus junto com você, aí de casa, para compreender um pouquinho mais a respeito dos ensinos de Cristo. Nós estamos numa nova temporada desse programa, conhecendo um pouquinho mais a respeito daquilo que Jesus nos ensinou. E hoje, o tema que vamos estudar, o que Jesus ensinou a respeito do perdão. Esse é o tema que eu e você hoje vamos compreender melhor. Você sabe que todos nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos do perdão divino. Em algum momento de nossas vidas, também precisamos que o próximo nos perdoe, porque finalmente somos falhos, ofendemos as pessoas, magoamos as pessoas e carecemos de tanto dar quanto receber perdão. O que é que esse livro ensina a respeito desse tema? Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, pegue sua Bíblia e vamos juntos estudar e compreender mais a respeito desse assunto. Quero aproveitar e convidar você para visitar uma de nossas igrejas adventistas bem perto da sua casa. Aos domingos à noite, estamos estudando os mesmos temas do programa Bíblia Fácil e você vai poder aprofundar mais nesses assuntos e ter pessoas ali que vão te ajudar no seu estudo bíblico. Se você não sabe aonde encontrar uma igreja aí perto da sua casa, nós criamos um site para ajudar você. Encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br. Acesse esse site e você vai colocar lá o seu endereço e você vai descobrir aonde tem uma outra igreja adventista aí bem pertinho da sua casa, tá bom? Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo. Os nossos cultos temos sábado às 9 da manhã, domingo à noite e quarto à noite. E você vai ser bem recebido. Estamos aqui com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão. Hoje nós temos aqui a bandeira de Pernambuco, né? Lá de Pernambuco. E Rio de Janeiro já falei, né? São Paulo também falei. Ou seja, todos vocês são bem-vindos e nós vamos mais uma vez abrir a Palavra de Deus e tentar entender o plano que Deus tem para a nossa vida. Antes, porém, nós vamos orar. E se você puder, ore conosco também aí agora. Pai de amor, Tua Palavra se encontra aberta em nossas mãos, nós queremos estudá-la mais uma vez. Que o Teu bom e Santo Espírito, ao abrirmos o Teu livro sagrado, nos faça compreender a Tua vontade e que nós entendamos a respeito do perdão. E que em nosso coração haja sempre disposição para perdoar, como há no teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Esse é um tema fabuloso e a palavra de Deus apresenta para nós detalhes a respeito desse assunto. Davi, o grande rei de Israel, cometeu muitos pecados. E no Salmo 32, ele escreve ali palavras de confissão. Olha a expressão que Davi usou ao pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido. Salmo 32, verso 1 e depois o verso 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como você sabe, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que o seu pecado é perdoado e que a sua iniquidade é coberta. No verso 5 ele orou, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi diz aqui que é feliz quem recebe o perdão e que o Senhor tem o poder de perdoar a iniquidade. Toda vez que nós pecamos, nós podemos confiar que Deus nos perdoa. E toda vez que eu peco, eu tenho que, em oração, pedir perdão a Deus, para que a minha vida seja purificada. Veja, nós temos que entender que mesmo após a nossa conversão, mesmo após a nossa entrega a Jesus Cristo, nós ainda cairemos. E nós precisamos do perdão de Deus constantemente em nossa vida. E existe até na Bíblia uma cerimônia que simboliza também perdão espiritual. Nós chamamos de Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor foi estabelecida pelo próprio Cristo. Nós vamos ver num estudo bem para frente mais a respeito dessa cerimônia.
Mas quando a gente celebra a ceia do Senhor, é uma cerimônia que confere perdão. É uma cerimônia que a gente celebra para buscar de Deus o perdão e a reconciliação com as pessoas que porventura nós tenhamos ofendido. Então ali existe o lava-pés, existe o comer o pão, existe beber o puro suco de uva, e esses elementos eles trazem perdão. É uma cerimônia que Cristo estabeleceu e eu e você podemos celebrá-la. Na Igreja Adventista, ela ocorre ou trimestralmente ou semestralmente. Mas é uma cerimônia comum na Igreja Adventista, porque é um momento onde nós nos reunimos para buscar o perdão de Deus e a harmonia entre os irmãos. Por isso eu e você, mesmo após a conversão, mesmo após o batismo, continuamos dependendo do perdão de Deus. E para toda vez que nós cairmos, devemos buscar ao Senhor em oração. Por que nós buscamos ao Senhor para o perdão? Porque só Ele pode perdoar. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 130 e depois em Marcos. Salmo 130, verso 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha o que o salmista está dizendo. O perdão está com Deus. Ele pode dar, porque está com Ele. E quando nós vamos para o Novo Testamento, foi o próprio Cristo quem orou. Ou melhor, Cristo havia perdoado os pecados de uma pessoa. E os líderes religiosos não gostaram do que ele fizera. Então disseram assim: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E você sabe que os líderes religiosos, ao dizerem que só Deus pode perdoar pecados, eles estavam certos. Agora, eles estavam errados em achar que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque Jesus é Deus. Por ser Deus, Ele pode perdoar o pecado. Então, quando Jesus perdoava os pecados nos dias que Ele viveu aqui na terra, a liderança espiritual dizia: você blasfemou. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Só que Jesus era Deus e eles não reconheciam isso. Então a Bíblia é clara em ensinar que só Deus pode dar o perdão. Isso quer dizer que toda vez que você peca, você tem que ir a quem? Você tem que ir a Deus, em busca de perdão. É Ele que pode perdoar. Um detalhe muito interessante que nós temos que entender é que hoje existe muito comum a prática de se buscar o sacerdote, se buscar lá o ministro, se buscar o líder religioso para que o perdão seja alcançado. Ora, nós não precisamos de intermediários. Deus não colocou intermediários para mim e para você. Nós temos acesso direto à fonte do perdão. E toda vez que você peca contra Deus, é Deus que você tem que buscar para pedir esse perdão. Quem é o mortal que tem poder de perdoar pecados? Quem somos nós para pretender perdoar pecado de alguém, se nós também somos pecadores? Então, a prática é comum, mas ela não é bíblica, porque só Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. E quem é que pode perdoar? Jesus, ele é o nosso advogado no santuário. Você está lembrado que Jesus morreu na sexta-feira e no domingo pela manhã ele ressuscitou? Ele passou 40 dias com os discípulos aqui na terra e depois ele foi aos céus definitivamente. E ele, quando foi aos céus, começou um ministério no santuário celestial. O santuário que havia aqui na terra era uma cópia desse santuário celestial. E lá no antigo Israel, quando alguém pecava, tinha que ir até o santuário, até o sacerdote e levar uma oferta pelo seu pecado. A depender do pecado, você tinha ofertas diferentes. Para certos tipos de pecado poderia ser um cordeiro, poderia ser uma ovelha, poderia ser uma cabra, poderia ser uma pomba, poderia ser um touro. Dependendo do pecado, tinha um tipo de animal especificado na lei. Então, o pecador no antigo Israel, quando ele pecava, ele pegava esse animal de acordo com o pecado que ele havia cometido, levava até o santuário,
colocava a sua mão sobre a cabeça da oferta do animal, confessava o seu pecado, simbolicamente o seu pecado passava para o animal e ele então tinha que matar o animal. E enquanto o animal estivesse retorcendo as dores da morte, sofrendo com as dores da morte, o pecador via nesse animal um tipo de Cristo. E o pecador então entendia que toda vez que ele peca, alguém tem que morrer, sangue tem que ser derramado para que o seu pecado seja perdoado. Isso impressionava o coração do israelita. Isso fazia com que ele buscasse viver uma vida justa diante de Deus. Mas toda vez que ele pecava, ele tinha que sacrificar um animal por causa do seu pecado. E esse animal apontava para Cristo. Agora, quando Cristo veio e morre na cruz, ele se torna agora o nosso sacerdote. Ele foi oferecido como oferta na cruz, como Cordeiro de Deus, e porque ele se ofereceu, ele pode agora dar o perdão. E no santuário celestial, lá no céu, Cristo ministra agora por nós. E toda vez que você peca, você vai até esse sacerdote. E ele perdoa você. Então, se no passado as pessoas buscavam um sacerdote terreno para o perdão, agora nós buscamos um sacerdote celestial. Mas a obra do antigo Israel era típica do ministério que Cristo teria após a sua morte e ressurreição. Simone. Qual o tipo de perdão que eu peço para Deus e o perdão que eu peço para o próximo? Muito boa a sua pergunta. Quando é que eu vou pedir perdão ao próximo? Quando eu pecar contra o próximo. Há pecados que são apenas entre você e Deus, não envolve o próximo. Deixa eu citar um exemplo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é um mandamento. Quando você toma o nome do Senhor em vão, você não pecou contra nenhum próximo. Você pecou diretamente contra Deus. Um outro mandamento, o segundo, diz: não farás para ti imagem de escultura. Quando você faz uma imagem de escultura e você adora essa imagem, você pecou contra Deus e não contra o próximo. Então, quando você peca contra Deus, você tem que buscar o perdão dele. Agora, tem um mandamento que diz assim: não furtarás. Quando você furta aquilo que é de alguém. Esse alguém você tem que buscar dele o perdão. Uhum. E no caso, por exemplo, de um adultério, a pessoa pecou contra o próximo e contra Deus também, porque é um mandamento. Todo pecado cometido contra o próximo, ele também afeta ao Senhor. Então, todo pecado tem que ser buscado perdão a Deus e quando envolve a pessoa, eu busco a pessoa. Esse é o sentido da Bíblia quando Tiago diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e que nós devemos perdoar os pecados dos irmãos. Esse é o sentido. Quando eu peco contra o irmão, quando eu faço algo contra o próximo, eu tenho que buscar perdão ou oferecer perdão. Agora, alguém peca contra o próximo ou contra Deus e busca uma terceira pessoa para pedir o perdão. Isso não é bíblico. Essa é a grande questão. Por exemplo, e se a pessoa já morreu? Por exemplo, você teve um problema, você ofendeu a pessoa e não chegou a pedir perdão para essa pessoa. E essa pessoa morreu. E daí, como fica? Você tem que se ajustar com Deus agora. Porque a pessoa não pode mais conversar com você, né? Ela não tem mais consciência. Então, é colocar o caso nas mãos de Deus e pedir a Deus misericórdia. Marcelo? Essa pergunta da Simone e a colocação do senhor, todo pecado contra o próximo é contra Deus. Também é contra, né? Deus. Eu devo pedir perdão para Deus e para o próximo. Certo. Mas há pecados encobertos. Esses pecados encobertos, que às vezes vai trazer mágoa para o próximo, seja o irmão, seja a esposa, seja como for, que vai trazer mágoa. Como é que resolveria isso diante de Deus? Eu acho que todo pecado que, ao ser tornado público, traga mais sofrimento do que alívio, deveria ser evitado. Eu acho que você, quando faz essa pergunta, você está pensando em certas denominações que acabam tornando público o pecado de alguém. Acho que essa não é uma atitude de Cristo. Sim.
Cristo não agia dessa maneira. Sim. Cristo não tornava público o pecado de alguém para que o nome da pessoa fosse denegrido. Sim. Cristo tentou minimizar ao máximo as dores humanas. Cristo lidou com as pessoas de forma individual para tentar ajudá-las. Então veja, se eu sei que um irmão meu está em pecado, eu tenho a obrigação de ajudá-lo. O que eu posso fazer é me colocar à disposição dele para ajudá-lo, para orar com ele, orar por ele, para que Deus o ajude a abandonar a vida de pecado que ele leva. Sim. Agora, que bênção eu trarei para a vida dele se tornar isso público, se trouxer um opróbrio ou escândalo para ele? Sim. Eu não estou ajudando em nada. Então, eu não encontro na Bíblia um exemplo assim. Então, nós temos que lidar com as pessoas sempre na ideia de ajudar a crescer, a vencer, a progredir espiritualmente. Sim. Então, eu penso que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Sim. Certo? Felidinória? Pastor, pegando o gancho da conversa do colega, é porque eu já vi em algumas denominações assim, que tem irmãos que vai até o pastor, conta o seu problema, o seu ato cometido, aí alguns irmãos, aí o pastor vai, coloca diante da igreja e fala para ele para pedir perdão à igreja. Aham. Peço a Deus e peço aos irmãos. Até então, aí eu fico observando, como o senhor falou aí, é certo chegar, então, como o senhor falou que não coloca em público, porque Jesus não ia gostar que alguém fosse sacrificado, né? Porque passaria até por uma vergonha. Aí eu pergunto, é certo a pessoa ir lá na frente contar todo o seu problema que aconteceu? Porque tem coisa que é tão assim, tão íntimo, que é muito constrangedor falar em público, né? Ainda Ok. mais pedir perdão a toda a igreja. Quando a gente lê as epístolas de Paulo, principalmente a igreja de Corinto, Paulo lidou muito com a questão da disciplina eclesiástica nessas cartas. E como é que a igreja se orienta por essa orientação? Como é que a igreja enxerga esta orientação de Paulo? Da seguinte maneira: suponhamos que nós 11 aqui pertencemos a uma mesma congregação, uma mesma igreja, uma mesma comunidade religiosa. Se há um pecado entre nós que ninguém sabe e alguém descobre, a função desse que descobriu é tentar ajudar a pessoa que está em pecado. Agora, vamos supor que aqui há um pecado entre nós e esse pecado, por circunstâncias, acaba tornando-se público, o que trouxe para a igreja um certo escândalo. Então, a igreja tem que lidar com os pecados que são públicos de forma pública. E a igreja lida com aquilo que é particular de forma particular. Eu acho que tem que haver o equilíbrio. Então, vamos supor que você tem na igreja uma pessoa e essa pessoa se envolveu, por exemplo, num roubo. Participou de um assalto a um banco. Agora, se descobre que essa pessoa, todo mundo sabe que ela assaltou um banco. A igreja tem que lidar com isso de forma eclesiástica, disciplinar. Tem que dizer para a igreja, tem que ser feita uma disciplina para dizer que a igreja não aprova essa atitude e a disciplina tem o objetivo último de resgatar a pessoa que cometeu o erro. Esse é o objetivo da disciplina eclesiástica, é resgatar quem cometeu o erro. Então, como o problema é público, a gente lida publicamente. Agora, aquilo que é particular, nós não somos orientados a trazer a público. Então, essa é a orientação que a gente pega do apóstolo Paulo. Então, teve um dia mesmo que chegou um pastor lá na congregação lá. Aí ele começou a pregar, era de fora, e começou a falar que ele já praticou vários atos, tanto é que roubo, assassinato, né? Aí alguns irmãos que ouviram ele falar, ficam muito tristes, porque estavam gostando da pregação dele. Aí quando começou a ouvir ele falar tudo aquilo, ele falou, não, desconsidero tudo que eu ouvi, não quero mais ouvir esse pastor falar, fiquei triste com ele, não gosto mais, não quero ouvir, aonde ele estiver, na igreja que ele tiver, eu não quero ouvir mais a pregação dele. Então, automaticamente, a gente recebe isso como uma decepção, quem está ouvindo um relato desse. Uhum. Então, por isso que eu acho certo não contar, não falar a público. Pode ser que a intenção dele tenha sido mostrar a vida que ele levava, quem sabe, antes de conhecer a Cristo, os pecados que ele se envolveu, e depois do encontro com Cristo, como a sua vida foi mudada. Pode ser que ele estava dando o seu testemunho.
de como ele viveu longe de Deus, como a graça de Cristo o alcançou e como agora mudou sua vida. Então, isso é positivo, porque quando a gente vê o poder de Deus na vida de uma pessoa, e essa pessoa é mudada, e agora torna-se uma luz para outras pessoas, esse testemunho vai motivar quem está na mesma situação a entender que ele pode mudar de vida. Então, o testemunho tem um aspecto positivo. Agora, eu achar que a pessoa, porque viveu e fez coisas no passado, das quais se arrependeu, passou por uma mudança de vida, que isso até hoje vai carregar essa pessoa de forma negativa, é eu ser também meio ingênuo espiritualmente. Eu tenho que entender que o que importa é o de hoje para frente, ou do momento que ele está vivendo. Porque a pessoa cometeu um erro no passado, nunca mais vamos perdoá-la, não vamos aceitá-la. Quem somos nós para jogar pedra em alguém? Então quer dizer que alguém cometeu um pecado lá na infância dele. Nós vamos agora nem querer ouvir mais essa pessoa? Vamos nos sentir aí ressentidos de ouvir a história dela, porque ela cometeu um pecado no passado? Mas todos nós pecamos. O ser humano é assim, né? O ser Às humano vezes é difícil, Nós somos é assim. incompreensível. Wayne? Pastor, falando sobre perdão e sobre as decisões tomadas dentro de uma instituição religiosa, especificamente a disciplina, que faz parte do processo ali do perdão, seja que ela venha através da confissão do pecador ou por o achado, mesmo que o pecador não tenha confessado e tenha chegado aos ouvidos da liderança eclesiástica. E aí vem a disciplina. E assim, eu sempre fiquei confuso com a disciplina assim na sua totalidade, na maioria dos locais, onde na verdade ela deveria ter um papel de reconstruir aquilo que foi derrubado, mas parece mais um ato de vingança, onde o disciplinado ele é escanteado, ele não é acompanhado, ele é exposto, e se o cara teve em algum momento, se foi ele que confessou, que teve a iniciativa, que se ele não falasse, ninguém saberia, mas ele toma a iniciativa de confessar e de dividir aquilo que para ele é super melindroso, e ele é exposto, escorraçado, escanteado, traz um outro sentimento, que é o de arrependimento de ter confessado. Ou seja, queremos viver o que a igreja e o que a Bíblia ensina, e quando a gente tenta viver, a gente é tratado como o maior pecador do mundo. Né? Isso, e a disciplina acaba o afastando daquilo que o aproximava mais de Deus, seja lá alguma atividade na igreja, ou mesmo que ele não tenha nenhuma atividade na igreja, ele é disciplinado, eu também não entendo de quê, porque ele fica afastado daquilo que ele não tinha como atividade na igreja, mas o fato da exposição e de testificar que ele está disciplinado acaba trazendo um transtorno muito maior do que propriamente interno, do que o ato que ele havia cometido. É verdade. Lembremos sempre que a disciplina tem o poder de resgatar aquele que falhou. Ela tem que ser aplicada com moderação, com bom senso. A pessoa tem que ser acompanhada, principalmente durante a disciplina, que pode durar alguns meses. Então, a pessoa tem que ser ajudada. Nós vamos para um intervalo e, quando voltarmos, vamos continuar aprendendo mais a respeito do perdão e como Deus nos perdoa. Você sabia que há algumas condições para que a gente receba o perdão de Deus? A gente já volta com o tema do perdão. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do perdão. E vamos ver agora, nesse segundo bloco, quais as condições que eu tenho que preencher à luz da Bíblia para alcançar de Deus o perdão. Se você quiser ter acesso ao material que estamos estudando de forma impressa, aqui está em minha mão um presente para você. Esse guia de estudo Ensinos de Jesus contém todos os 18 temas que estamos abordando aqui no Bíblia Fácil. E é um presente que nós temos para você. Você pode solicitá-lo através do nosso telefone, em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também pedir através do nosso WhatsApp, o nosso número é 12 9 8100 1615, ou você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. No final dele você vai encontrar aqui um questionário com perguntas e respostas. Se você responder e acertar pelo menos 70% das questões, você ainda vai ganhar esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina.
São 18 vídeos com os mesmos temas. Nós gravamos esse material no próprio local onde Jesus ensinou. Então, os ensinos de Cristo no local que ele ensinou. E no site ensinosdejesus.com.br você vai encontrar mais informações a respeito desse material, tá bem? Vamos voltar então agora para as condições. Para que eu alcance o perdão do Senhor, quais as condições que eu preciso preencher? Eu queria ler na Bíblia com vocês 3 dessas condições. A primeira delas aparece aqui no livro de Atos, no capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O pecado só pode ser cancelado se houver arrependimento e conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. São 2 coisas diferentes. Arrependimento pode ser traduzido como tristeza. E conversão, mudança de vida. Então, uma pessoa que cometia algo errado, ele quando é alcançado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos leva ao arrependimento, ele se entristece por saber que estava no erro. E ele agora muda de atitude. E ele para de praticar o que ele sabia que ser errado. Isso é conversão. O arrependimento é a tristeza por aquilo que ele fazia. E a conversão é a mudança de vida a partir desse momento que ele se entrega à operação do Espírito Santo. Francis? Pastor, qual é a relação entre o perdão e a Santa Ceia? Cristo, em João capítulo 13, é o texto que nós temos onde ele estabelece a ceia. Então você tinha a cerimônia da Páscoa, que apontava para a vinda do Messias. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, vai ensinar Paulo. Quando Cristo celebra a última Páscoa, na 5ª noite, antes da sua crucifixão, na noite anterior à sua crucifixão, ele estava ali para celebrar a Páscoa. Mas naquela mesma hora, onde está celebrando a Páscoa, ele institui a cerimônia da ceia. Ele pega o pão e diz para os discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos vós. Depois ele pega um cálice de vinho, que na realidade é um puro suco de uva, e depois diz: tomai deles todos vós. Esse cálice é símbolo do meu sangue. Todas as vezes comerdes esse pão, ou beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nessa cerimônia de comer o pão e beber o vinho, que é antecedida pelo lava-pés, e quando lavamos os pés, nós lavamos os pés uns aos outros na busca da harmonia e do perdão. Então, porque na outra igreja eu nunca passei por essa experiência de lavar pés. Você tomava o pão e o vinho, mas não lavava os pés. Não. E outra coisa, a gente fazia a Santa Ceia, assim, faz 4 anos que eu não tenho mais essa atitude de tomar mais essa Santa Ceia. Então, eu queria saber como que para voltar fazendo tudo isso, tem que pedir o perdão para Deus, como que funciona? Sobre a primeira pergunta, não pode haver ceia se não houver lava-pés. Em João capítulo 13, Cristo pegou uma bacia com água e uma toalha e lavou os pés de todos os discípulos e perguntou assim: vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então, a cerimônia do lava-pés é uma cerimônia de humildade. Quando eu estou lavando o pé do meu irmão, eu estou dizendo para ele que nesta igreja a minha posição é a de servo. A maior posição é a do servo. E se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu procuro essa pessoa para pedir o perdão para ela e para lavar os pés dela. Então eu estou me colocando na posição de servo. Você sabe que esse lava-pés era uma coisa muito comum nos dias de Cristo. Quando alguém chegava na casa, geralmente se viajava a pé, estradas empoeiradas, ali em toda a casa havia um servo responsável por trazer a água e lavar os pés dos visitantes que chegavam. Quem era esse servo? O servo mais humilde da casa. A pessoa mais simples que havia tinha essa função.
Quando eles chegaram no cenáculo, naquela noite de quinta, de acordo com João 13, lá estava a bacia com água, mas ninguém tomou atitude. Quem é que ia se colocar na posição daquele servo inferior para lavar os pés de alguém? Ninguém tomou atitude. Aí Cristo, pretendendo ensinar uma lição da qual jamais esqueceriam, ele vai lá, pega a bacia, coloca água e começa a lavar os pés. Ele assumiu a posição de servo. E o texto é claro em João 13. Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então é por isso que antes dos emblemas do pão e do vinho, nós lavamos os pés. Agora a sua segunda pergunta, como que eu posso participar? Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, vai dizer o seguinte: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, é a pessoa que tem que fazer um autoexame. E se você entende que você precisa do perdão de Deus, que você está arrependida do que você fez e você quer mudar de vida, então você vai e participa dessa cerimônia para que o perdão chegue na sua vida. Outra coisa, então todo esse tempo que eu fiquei nesse lugar, que eu tomava Santa Ceia, assim, de qualquer jeito, hoje eu entendo isso, que era assim, de qualquer jeito. Então esse tempo não será contado. Deus vai levar em conta porque você não conhecia. Entendi. Então Deus vai considerar a sua sinceridade. Se você não sabia que tinha que lavar os pés, Deus não vai te cobrar por isso. Simone. Na hora que eu peço perdão para a pessoa, é certo você justificar, por exemplo, você me perdoa, sabe o que é? Porque rolou um negócio assim e tal, eu te magoei, entendeu? Ou não, a pessoa tem que reconhecer, pedir o perdão e não tem que ficar justificando o porquê ela errou com a pessoa. Se ela está pedindo perdão, ela entendeu que ela em algum momento falhou. Eu posso até tentar dar alguma explicação para tornar mais fácil a compreensão do momento. Agora, eu não posso usar essa explicação para tentar justificar o erro que eu cometi. Daqui a pouco eu estou achando que eu não errei. Se eu não errei, não tinha nem que estar aqui pedindo perdão. Não tem que ficar justificando. Se eu estou aqui para pedir perdão, é que eu estou reconhecendo que eu errei. Eu falhei em algum momento. E se a pessoa... Eu posso conversar com a pessoa, elucidar os fatos, para ficar tudo em pratos limpos. Não tem nenhum problema com isso. O que eu não posso é começar a querer argumentar, daqui a pouco eu estou dizendo, eu nem de fato nem te ofendi, estou aqui não sei por quê. É porque a pessoa tem um motivo porque ofendeu a outra. Seria mais ou menos isso. Pode ser? Bárbara? Pastor, eu congreguei há 10 anos na igreja e ninguém nunca lavou meus pés, eu nunca lavei pé de pessoas alguma, até porque nunca me comentaram sobre isso. E outra coisa também, o pão tem que ser um pão específico ou qualquer pão de padaria? Ou tem que ser o suco da uva, ou pode ser um suquinho de kisuke? Outra pergunta. Teve outra ocasião, que foi o aniversário da minha igreja, e eu nunca vi aquilo. Fizeram uma fila para levar vários presentes, e ali, né, tinha uma apóstola, que ela era, assim, vamos dizer assim, a primeira pessoa das igrejas, e ali eu vi uma cerimônia que era voltada só para lavar os pés dela numa bacia. Aí tinha que enxugar. Era a fila, dava o presente, ali lavava os pés dela e enxugava. Dava o presente. Aí eu fiquei sem entender aquilo até hoje. Eu também estou sem entender. Eu queria entender de onde tiraram da Bíblia esse exemplo. É o que eu disse para vocês já em outras vezes. Tudo que nós fazemos em termos de religião tem que ter um precedente bíblico. Se a gente lava os pés na ceia, é porque Jesus mandou fazer. Se todo mundo come o pão e todo mundo bebe o vinho, é o que Jesus mandou fazer. Agora tem gente por aí que faz ceia, não lava pés, tem gente que faz ceia por aí, só um come o pão, tem gente que faz ceia por aí, só um toma o vinho. Quer dizer, cada um faz do jeito que quer. Então, é isso, nós queremos ser cristãos? Então, tem que olhar para esse livro. O que esse livro ensina? Agora, vamos todo mundo lavar o pé de uma pessoa. Onde é que está isso na Bíblia? Existe isso? Não existe? Então, não vamos fazer. Não vamos ficar inventando moda. É interessante, a gente começa a fazer coisas que a Bíblia não manda e o que ela manda a gente não faz. De fato, hoje é o que a gente está vivendo no cristianismo.
Agora, com relação à sua primeira pergunta. O lava-pés, todo mundo tem que lavar e tem que ter os pés lavados. No nosso caso aqui, se formarmos 5 duplas, nós estamos em 11. Alguém vai ficar sozinho. Então, o que a gente faz? A gente se junta em 3 pessoas. Cada dupla lava, eu lavo os pés do pastor lava do Pedro, o Pedro lava o meu. É assim que a gente tem que fazer. Todo mundo lavou o pé e todo mundo teve o pé lavado. Eu não posso ter na ceia, na cerimônia de lava-pés, alguém que não lavou os pés ou que não teve os pés lavados. Então, quando dá um número ímpar, é assim que a gente faz. Eu lavo o pé de um, ele lava de outro, o outro lava o meu. Todo mundo é servo nessa igreja. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos na mesma posição. Aí vamos para o pão. Vamos para o pão. O pão é um pão sem fermento. Porque esse era o pão que Jesus usou lá na ceia. Era um pão asmo. A expressão pães asmos é o pão sem fermento. Porque na Bíblia, fermento é símbolo de pecado. Não pode ser o pão de padaria que tem fermento. Então é um pão asmo, sem fermento, porque ele é um símbolo do corpo de Cristo. E não pode ser o vinho alcoólico, tem que ser o suco de uva, porque Jesus nunca bebeu nada alcoólico. O que ele tomou na ceia, o que ele transformou em vinho lá em Caná, é puro suco de uva e não vinho alcoólico, como alguns querem por aí pretender para beber em nome da religião. Wayne? Eu participei uma única vez numa cerimônia de lava-pés em toda a minha vida, né? E nessa denominação a ceia era mensal e essa cerimônia de lava-pés foi numa convenção só, então foi uma única vez. Mas nesse caso, todos os pastores lavaram os pés de todos os membros e entre eles lavaram os pés uns dos outros. Eu não lavei pé de ninguém, mas lavou o meu pé um dos pastores. Pois a cerimônia ficou incompleta. Então você não se tornou servo na igreja, você só foi servido. Isso. Mas a pergunta seria o seguinte, pastor: se alguém cometeu algo contra mim, e aí eu tenho que ir lá pedir perdão para ela, e mesmo assim, se ela cometeu e ela está convicta do que ela fez, talvez não queira me receber, está no afã, ali no olho do furacão ainda, o acontecimento. Mas aí é de responsabilidade minha, mesmo eu tendo sido a pessoa ofendida, e pedir perdão para ela, seria essa atitude o que eu faria? Se você foi ofendido, você não tem que pedir perdão de nada. A gente pede perdão quando a gente ofende. Se alguém ofendeu você, quem ofendeu que tem que vir buscar o perdão. Agora, eu que fui ofendido, se eu não quero viver mal com ninguém e não ter intrigas, eu posso procurar a pessoa para tentar resolver a questão, mesmo tendo sido a parte ofendida. Só para deixar mais claro e específico. Ficou atrito, essa pessoa não fala mais comigo, consequentemente eu respeito e não dirijo a palavra a ela no sentido que eu sei que se eu fizer isso, pode estourar outra situação, ou não, no mínimo não vai ser correspondido, mas existe uma grande probabilidade de estourar a situação. Um exemplo, qual seria a minha atitude? Deixar desse jeito ou fazendo isso eu estaria em pecado porque estaria preservando uma situação ruim? Eu acho que cada caso vai ser um caso específico. Só você conhecendo todas as circunstâncias para saber o que é melhor nesse momento. Se procurar a pessoa ou se deixar a poeira baixar para depois resolver. Eu acho que cada caso vai ser um caso específico. Acho que a regra não pode ser geral e se aplicar a tudo. Eu acho que nós, como cristãos, não podemos dormir, como diz a palavra de Deus, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. É justamente isso que me incomodava. O que isso significa? Eu não quero dormir intrigado com ninguém. Então, mesmo que eu não tenha ofendido, mas alguém me ofendeu, eu vou querer em algum momento tentar resolver a questão. Pode ser que espere um pouco até que a poeira baixe. Eu tenho que saber o momento mais certo. Eu tenho que saber a hora de procurar a pessoa. E é Deus quem nos dá essa sabedoria. O provérbio não diz isso? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. A Bíblia ensina isso. Então a palavra dita no tempo certo é como servir uma maçã de ouro numa salva de prata. Ela tem que vir no momento apropriado. Lindinólia, feliz de Nólia, né? Isso, feliz de Nólia. Pastor, então de quanto em quanto tempo, 2 perguntas, de quanto em quanto tempo a adventista toma ceia? E segundo,
É a primeira vez que eu ouço falar de lavar os pés quando ceia. Porque, assim, na minha congregação não tem isso. Então, eu nunca ouvi falar, a primeira vez que eu estou ouvindo agora. Então, me despertou uma curiosidade. Então, quer dizer que durante todo esse tempo, a ceia não vai ter alguma serventia para mim diante dos olhos do Senhor? Foi a mesma pergunta que fez, né, a Francis. Ela não lavava os pés e participava do emblema do pão e do vinho. Então, aquilo que a gente não fazia porque não conhecia, Deus não leva isso em conta. Deus concedeu a bênção da mesma maneira, porque ela estava fazendo, achando que estava fazendo o que estava certo. Agora que eu aprendi o que é totalmente certo, eu tenho que mudar a minha atitude. Porque agora que eu aprendo pela Bíblia, eu nem li o texto com vocês, né? Mas vá lá para João 13 que está lá o verso. Agora que eu sei o que é certo e não pratico, aí eu já sou culpado por isso, porque eu não sou mais inocente. Tá? Agora, enquanto eu não sabia, Deus vai levar isso em conta, porque eu era inocente na questão. Agora, a frequência com que a igreja adventista, por exemplo, faz. Nas nossas igrejas organizadas, porque nós temos 2 tipos de igrejas. O grupo menor, que ainda está se estabelecendo, a gente chama de uma congregação. Quando essa congregação alcança um certo número de membros, tem uma liderança local, a gente passa a chamá-la de igreja organizada. Então, na igreja organizada, que tem uma liderança formada em um certo número de membros, a sugestão é que seja trimestral. E nesses grupos menores, que ainda não têm uma liderança formada, a gente realiza semestralmente. Mas pelo menos 2 vezes por ano, a gente está convidando o povo para a gente estar juntos como família, buscando a unidade, o perdão e o crescimento espiritual. Então, no caso, quando outra congregação, por exemplo, a Assembleia, que faz todo mês, então isso é um hábito, um costume que eles têm mesmo que faz. Que eles têm. E Porque não há tanto nenhum problema. A Bíblia não deixa para nós a periodicidade da cerimônia. Jesus só disse que a gente tinha que celebrá-la até que ele viesse. Agora, quantas vezes por mês? Ele não disse. Então, não importa se a gente faz mensal, trimestral, semestral, cada igreja vai definir o seu critério. O importante é que ela aconteça nos moldes da Bíblia e até que Jesus venha. Entendi. Então, agora que eu sou conhecedora de que para ceiar tem que lavar os pés um do outro. Claro. Porque E aí, foi o eu que tenho que chegar Jesus lá, ensinou. conversar com o meu pastor, para ele... É isso aí, você tem uma grande tarefa. Tem mais uma. Deixa eu só dar o texto para vocês aqui, antes de dar a palavra ao Marcelo, que eu estou falando do lava-pés, mas eu não li o texto com vocês, né? É João, capítulo 13, e você vai encontrar aí o versículo 12 em diante. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Verso 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, verso 14. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Simone? Para tomar a ceia, para participar da ceia, eu tenho que ser batizada? É o que eu mencionei o apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. O pastor, o missionário, o presbítero, o padre, quem quer que seja, não pode determinar na congregação quem participa e quem não participa. É uma decisão da pessoa. É orientação da Bíblia. Paulo está dizendo, eu vou só citar, né? 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Não é o pastor examina a pessoa para dizer você pode, você não pode. Quem somos nós para ler coração? A pergunta que, quando eu peguei o microfone, talvez é parecida. A pergunta que eu ia fazer um pouco diferente da Simone, mas um pouco parecida. E a resposta talvez seja a mesma, mas vou fazer. Na nossa igreja tem a ceia incompleta, que é o pão e o vinho. E em oportunidades eu já vi o pastor
citando esse versículo, o homem examine si próprio. Se tiver tudo bem com a sua igreja, que venha ceiar, come da ceia, que venha ceiar. E vamos chegar a dizer assim, eu estou visitando a igreja adventista, a doutrina adventista. Enquanto eu não confessar ali a doutrina adventista, enquanto eu não batizar, eu posso ceiar na adventista? Claro. Certo. Se você chegar em qualquer igreja adventista, na hora que uma ceia está acontecendo, e dizer assim, eu quero participar da ceia, não tem ninguém que pode impedir você. Baseado no texto, examine tudo Claro, mesmo. baseado Certo. no texto. A mesma resposta. Então ninguém vai impedir você. Certo. Porque nós temos que praticar o que a Bíblia está ensinando. Sim. Pastor. Pastor, duas questões. A primeira sobre o lava-pés, Aham. que nós sabemos que é uma prática que nós podemos afirmar que só a igreja adventista que pratica, né? Pelo menos assim, eu não conheço nenhuma outra igreja cristã, não assim em casos esporádicos como um congresso, ou então num retiro, alguém faz para poder trazer à memória justamente o que representou o lava-pés ali com Jesus e os seus discípulos. Sabemos que Jesus utilizou algo que era cultural. As pessoas andavam descalço com uma sandália, chegavam nas suas casas ou nos locais que se reuniam com os pés sujos. Então, lavar os pés, como o pastor já explicou para a gente, que tinha alguém ali que lavava os pés daquelas pessoas. Só que naquele grupo ali que estava Jesus e os seus discípulos, né, aqueles que dariam continuidade à obra que Jesus havia confiado a eles, ninguém se manifestou para lavar os pés de ninguém. Jesus fez aquilo, entendo eu, para mostrar para eles que ninguém deve se considerar maior do que ninguém no reino de Deus. E eu vejo que ele até falou ali, assim como eu fiz, vocês devem fazer uns com os outros também, mas no sentido de extrair para si o que ele estava querendo ensinar. Então, gostaria que o pastor falasse mais sobre isso, porque a gente entendeu aqui que passou a ser, então, uma ordenança vinculada à ceia do Senhor. E que quem não faz o lava-pés está fazendo errado. Okay. Né? E fora isso também, me passou a entender a uma fala, não estou lembrando a expressão exata que o pastor usou, mas o pastor falou mais ou menos assim, que quando nós participamos da ceia, nós recebemos o perdão. Parece que aí nós estamos conferindo a ceia como se fosse um sacramento capaz de conferir graça para quem participa. Uhum. Quando Jesus e o próprio apóstolo Paulo, quando desenvolveu a teologia lá no texto mesmo que o pastor acabou de citar, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele nos traz a seguinte questão: a ceia é um memorial que nos faz nós lembrar aquilo que Jesus passou por nós, para nos salvar, o seu sangue que foi derramado, o seu corpo que foi dilacerado, a sua morte. E ali, a gente sabe, fazer isso até que ele venha. Então, tem um aspecto futuro também, que nós vamos participar dessa cerimônia até que Jesus venha, né, até a volta de Jesus. Então, a ceia, ela confere graça a quem participa dela, ela tem esse poder de ministrar o perdão, ou é apenas um memorial, que nós lembramos que através do sacrifício de Cristo Jesus, o seu sangue derramado, como 1 João 1,9 vai falar, nós somos purificados do nosso pecado, ou realmente ela confere? Ela é um memorial ou ela confere graça àqueles que participam da ceia? Vamos ler o texto e deixar que Paulo responda para nós. O texto que você mesmo mencionou, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, você tem o apóstolo Paulo dando orientação para a igreja. Ele vai começar no verso 23, certo? Fala que Jesus partiu o pão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Ele partiu o pão e diz que isso é o meu corpo, que é dado por vós. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo. Verso 25, depois ele toma o cálice, dizendo, esse é o sangue da nova aliança, ou é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí vamos para o verso 26. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Quem come do pão e bebe do cálice de forma indigna será réu do corpo e do sangue. Ou seja, quem come de forma indigna é condenado. Quem come de forma digna recebe os méritos da cruz. No comer o pão e beber o cálice, eu estou recebendo os méritos do sacrifício que o Cristo fez por mim.
A grande diferença e fundamental que eu tenho que fazer é entre a cerimônia da ceia do Senhor e da missa. Aqui é uma diferença diametral. Na ceia do Senhor, eu como um pão e bebo um cálice, que é símbolo do sacrifício de Cristo, e a graça do Calvário inunda a minha vida. Então a cerimônia confere sim libertação, confere perdão. Qual é o problema da missa? O problema da missa é o que nós chamamos de a doutrina da transubstanciação. O que ensina essa doutrina? No momento em que o sacerdote celebra a missa, aquele pão não é símbolo, é o próprio corpo de Cristo. Aquele vinho não é símbolo, é o próprio sangue de Cristo. E na missa, o Cristo de novo é morto. Essa teologia, ela não é bíblica. Porque a palavra de Deus ensina que Cristo morreu uma única vez, para sempre. E na missa, se pretende matar o Cristo todo domingo. É por isso que nós não celebramos missa. Nós celebramos a ceia do Senhor. E se por um lado participar de forma indigna traz a condenação, o participar de forma digna traz a libertação. E é por isso que ela é periódica, porque nós periodicamente precisamos desses memoriais em nossa vida. E nós estamos celebrando a morte do Senhor. Paulo vai dizer então no verso 28, que a gente já mencionou, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora, ao fazer o exame de mim mesmo, o que eu estou examinando? Não é se a minha vida está de acordo com a vontade de Deus. Não é se os meus atos, como é que está a minha consciência. O exame próprio não deve me levar ao arrependimento e ao reconhecimento de que Cristo pode me tirar dessa condição. Então, por essas expressões, nós estamos concluindo que há poder nessa cerimônia. E a gente tem na Bíblia cerimônias que conferem poder, não só a ceia. Eu posso mencionar aqui o batismo. O batismo é uma cerimônia que Deus deixou e há um poder nessa cerimônia. A graça espiritual quando a pessoa se batiza. Nós entendemos que o nome dela é arrolado nos céus quando ela passa por essa cerimônia. É um momento histórico. Podemos falar ainda da unção dos enfermos. Quando o óleo se unge o enfermo com óleo, é uma cerimônia que pode trazer cura para a pessoa, assim como também pode trazer o descanso, segundo a vontade do Senhor. Então nós entendemos que essa cerimônia não só fala da unidade que deve haver entre os crentes, da posição que nós devemos assumir, como ela confere esse exame de consciência para perdão e libertação. Tá ok, obrigado, pastor. Eu não sei se eu li todos os versos, mas se nós continuarmos, você vai ver que Paulo vai dizer claramente, pois quem come e bebe discerne o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se há um juízo nessa cerimônia, só há duas sentenças, ou condenação ou absolvição. E não há juízo, que não há absolvição, que não houve perdão. Então, são os textos que a gente tem usado para colocar isso. Com relação ao lava-pés, nós não somos os únicos cristãos a praticarmos o lava-pé. E você vai perceber que na história da igreja cristã, isso foi mantido. Não porque era um costume judaico, porque quando o evangelho se estendeu aos gentios, os gentios continuaram no mesmo proceder. E a história da igreja cristã registrou esses momentos. Até que na Idade Média, o afastamento da palavra de Deus se perdeu de vista as tradições bíblicas e se colocou no lugar as tradições humanas. Infelizmente, houve essa troca na Idade Média. Obrigado. Pedro? Só duas perguntas que não ficou claro para mim ainda. A relação do lava-pés, que é um ato de humildade, com a cerimônia da ceia, da Santa Ceia. Do comer o pão e beber o vinho. Ele lembra da cruz, da crucificação, né? E o senhor acabou de explicar que tem um ato de poder nisso. Minha outra dúvida também, que você falou mais cedo, com um leve comentário, de que o vinho era um suco de uva puro. Sim. Como poderia ser um suco de uva puro se a fermentação era algo natural do vinho e o processo de pasteurização ocorreu muito após, séculos após, com o nascimento de Pasteur? Ok. Você vai ter, claro, um processo natural de fermentação pela forma como eles eram guardados. Agora,
os vinhos que eles usavam podiam sim ser vinhos novos. E Jesus vai dar preferência a esse vinho. É claro que Jesus não vai fazer uso de alguma coisa que pudesse entorpecer sua mente. Porque ele mesmo havia dito, lá em Provérbios 20, verso 1, que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, aquele que por ele é vencido não é sábio. Mas em Provérbios não recomendo até o vinho ao coração partido, e exatamente com o intuito de amenizar a dor, uma coisa que sem o álcool não aconteceria. Quando você lê em português, você vai ter divergências sobre isso. Quando você lê em hebraico ou grego, fica clara a questão. Você tem no Antigo Testamento 3 palavras hebraicas para vinho, bem como no Novo Testamento. E essas palavras gregas ou hebraicas, quando usadas, elas discernem claramente o vinho se ele é fermentado ou se ele não é fermentado. E a Por diferença exemplo, nas duas passagens. Claro. No Novo Testamento existe, por exemplo, a palavra grega oinos. O que é o oinos? É o puro suco da vide, o vinho novo. E quando você vai para João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, ele transforma a água em oinos. Quando você vai para João capítulo 13, ele pega o vinho, ele toma o oinos. Mas quando a Bíblia está falando do alcoólico, ela vai usar o termo oida. E ainda há um terceiro termo que é síquera, que pode ser as duas coisas. Então, um pouquinho do conhecimento da língua original elucida qualquer fato. A Bíblia, em momento algum, vai aprovar a bebida alcoólica. Ainda que alguns queiram usar a palavra portuguesa vinho para dizer que é o vinho que a gente tem hoje no mercado. E quanto à primeira pergunta, só a relação entre o processo de humildade, da cerimônia de humildade com a cerimônia de lembrança da morte de Cristo na cruz. Porque um tem que ser seguido do outro, não são coisas distintas. Nós fazemos seguidos porque em João 13 foi assim que Jesus fez. O texto diz assim: depois de ter lavado os pés, perguntou, vocês entenderam o que eu vos fiz? Fazei uns aos outros. Depois tomou o pão, depois tomou o cálice. Então, quando a cerimônia foi instituída, ela era composta por esses 3 elementos. É por isso que a gente continua praticando os 3 elementos. Perfeito. Bom, eu falei apenas de uma condição para se obter o perdão de Deus, e a condição está aqui, arrependimento e conversão. Há uma segunda condição, nós temos que confessar os pecados a Deus para ter o perdão. E a última condição que Jesus apresentou é que eu tenho que estar disposto também a perdoar quem me ofende para que Deus também me perdoe. Então eu e você certamente precisamos de perdão. E quando nós buscamos o perdão de Deus, confessamos a Ele e estamos dispostos a perdoar quem nos ofendeu, o perdão nos alcança. E como nós somos pecadores e falhos, Deus permitiu que essa cerimônia da comunhão estivesse aí, para que frequentemente nós pudéssemos celebrá-la, para termos a unidade na igreja, para relembrarmos a morte de Cristo, para recebermos os méritos do seu sacrifício, para crescermos em unidade e continuar anunciando a morte dele até que ele venha. Eu queria que você pensasse nisso. Você precisa de perdão? De que você precisa? O que você fez que você queria colocar agora nas mãos do Senhor? O que você quiser colocar para Ele, Ele está disposto a perdoar. Enquanto a gente ouve essa música, eu queria que você pensasse. Não era de você confessar a Deus o que você fez e tomar a decisão de mudar a sua vida, de assumir uma nova direção? Pensa nisso enquanto você ouve essa canção. Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda
ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. O amor de Deus é suficiente para alcançar o meu e o seu coração e para perdoar o maior pecador que possa existir. De fato, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que há perdão para todo pecado, e a promessa divina é, ainda que os nossos pecados sejam grandes, Deus promete lançá-los no fundo do mar, deles se esquecer, jamais se lembrar. Por isso eu e você podemos confiar que há perdão no Senhor.
Talvez precisamos também estender esse perdão a alguém que nos ofendeu. Sabe que esse sentimento é Deus quem coloca em nosso coração, porque por nós mesmos nós não temos essa capacidade, esse poder. Mas quando eu oro pedindo que Deus abrande o meu coração e me dê esse sentimento, Ele coloca isso. Agora, se nós não estivermos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, como vamos nos aproximar de Deus em busca de perdão? Por isso eu e você temos um grande desafio. Mas também maravilhosa é a graça que se manifesta para que eu e você possamos viver em harmonia com todos quantos pudermos. A maravilha do texto de hoje é que há perdão. O João vai ensinar, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tem o poder de perdoar e purificar. Vamos orar por Deus, orar a Deus agora por esse perdão. Pai Santo, há coisas em nossa vida que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Há coisas que acontecem que ninguém mais sabe nesse universo, a não ser o Senhor. E se estamos presos a coisas que fizemos erradas no passado, se temos vivido com esses castelos assombrados, Pai, nos perdoa. Purifica o nosso coração, a nossa mente, das obras más que nós praticamos. Perdoa o nosso pecado, para que encontremos de novo a alegria no Senhor. Se no passado também ofendemos alguém, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a buscar essas pessoas também para buscar o perdão, se houver condições. Se alguém nos ofendeu, dai-nos a Tua graça para estendermos o perdão, como a Tua palavra nos orienta, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, de forma infinita. Por isso, Pai, nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. E como carecemos do Teu perdão até que o Senhor volte. Porque mesmo depois de começarmos a nossa caminhada com o Senhor, vez por outra nos afastamos, soltamos Tuas mãos bondosas e carecemos dessa doutrina fundamental do cristianismo. Carecemos do perdão divino para estarmos em harmonia com o Pai mais uma vez. Por isso, cuida de todos nós. Aceita a nossa confissão, aceita a nossa entrega, perdoa o nosso pecado e salva-nos para o Teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua presença no estudo de hoje. Semana que vem, a gente se encontra para mais um ensino de Jesus. Não esqueça, nos domingos à noite, estamos esperando você. Uma visita sua à nossa igreja adventista bem perto da sua casa aí. Deus te abençoe e até semana que vem.